no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, no versículo 15. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, a entender essa palavra. Fala com todos nós. Cada um aqui vive uma realidade diferente. Cada um, meu Pai, tem as suas guerras externas e internas, a sua luta travada diariamente para se manter de pé. Que a tua palavra nos fortaleça, que a tua palavra nos ajude. Eu sei que é mais importante te ouvirmos do que falarmos, por isso nos deu 2 ouvidos, e é a tua palavra que fortalece a nossa fé. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus, que alguma palavra de tantas que vai ser falada possa servir, possa ajudar, possa despertar essas pessoas, meu Pai, que querem te ouvir. Em nome de Jesus, quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha para mim, por favor. Eu queria que você entendesse uma coisa importante. Uma das coisas mais tristes para mim é ver pessoas caindo na fé, esfriando, olhando para trás, tombando. Muitos já sentiram essa tristeza de ver um amigo, um familiar, um pastor, um bispo, uma pessoa que falou de Jesus para você, que já pregou tanto para você, tombar, cair, mergulhar no pecado, voltar à vida velha, voltar a ser atraído pelo mundo. É muito triste, mas é justamente o que mais nós temos visto acontecer. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos correndo riscos todos os dias. Todos os dias o mundo tenta nos atrair. Todos os dias o mundo tenta encher os nossos olhos, chamar a nossa atenção. Nós temos que viver no mundo como o barco no mar. A água não pode entrar. E é muito fácil a pessoa, aos poucos, voltar a ser mundana. Ela continua dentro da igreja fisicamente, mas Deus não quer só o nosso corpo, Deus quer a nossa cabeça. Deus não quer só o corpo da pessoa, Ele quer a sua cabeça nele.
Ele não quer que você se perca nesse mundo, nem se apegue a nada nesse mundo. É triste, tem uma enchente, você vê a pessoa morrer junto com a moto, porque não larga a moto. Você vê a pessoa morrer dentro do carro, porque não larga o carro. É triste você ver a pessoa sendo assaltada e ela morre, mas não dá o celular dela. Por que ela faz isso? Porque ela está pegada. Porque aquilo ali é o que mais tem valor para ela. Lá fora, isso é normal. Agora, se você quer a salvação da sua alma, você não pode amar o mundo. Você não pode voltar a ser quem você era. Cada dia esse mundo tem que ter menos valor para quem é de Deus. Quando você tem essa fé de abrir mão de 50, 60, 70, 100 anos, sei lá quantos anos nós vamos viver, pensando na eternidade, essa fé agrada a Deus. Porque a fé para perder aqui e ganhar onde? Na eternidade. Está dando para você entender? Essa fé de abandonar o mundo, de abrir mão dos prazeres, do pecado, essa fé de vigiar todos os dias a própria vontade, que é muito difícil, nem todos têm. Eu não sei quantas pessoas da sua família têm essa fé. Talvez poucas, talvez nenhuma, talvez seja só você. Essa fé de andar na contramão do mundo, de assumir Jesus independente das consequências, essa fé não é de todos. Quando você lê Hebreus 11, você começa a se animar. Pela fé vencer os inimigos, pela fé, sabe, soltaram muralhas, pela fé fizeram a diferença aí, diante das adversidades, dos obstáculos. Mas quando você chega no finalzinho de Hebreus 11, a partir do 35, você vai ver que é uma outra fé. Eles tiveram fé para serem cerrados ao meio, para serem torturados, para morrerem por causa de Jesus. A Bíblia chega a dizer que eram homens que o mundo não era digno deles. Por quê? Porque eles estavam nesse mundo se guardando, ganhando almas, mas pensando na vida que vinha depois dessa vida. Sabe, você vê o ser humano gastando bilhões de dólares para encontrar vida em outros planetas, não é assim? Mas já tem vida no céu, na glória. Já tem vida em outro lugar além daqui, e o ser humano não enxerga. Está dando para você entender? Você vê o ser humano lutando, gastando bilhões para poder descobrir remédios que vão fazer eles viverem mais, que eles não querem morrer. Mas o Senhor Jesus já deixou aí a dica: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E você vê o ser humano, coitado, cada dia mais perdido nesse mundo que passa. Tudo nesse mundo passa, a glória desse mundo passa. Pessoas que foram famosas para os seus avós, para os seus pais, é capaz de aparecer uma foto e você falar: nunca ouvi falar. Tem
músicas que, se seu pai que está vivo, sua mãe, sua avó ouvir, vai lembrar da infância deles, e você vai dizer: nunca ouvi essa música, porque vai passando. Nós temos que viver nesse mundo com esse entendimento. Nós estamos aqui, mas temos que cada dia vigiar mais, para não perdermos a nossa salvação. Na verdade, Deus já sabe quem vai ser salvo. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje, né? Ele disse que iria subir para fazer o quê? Moradas. E viria e voltaria para buscar a igreja dele, o povo dele. Vai ter a quantidade de morada certa, porque ele já sabe quem vai estar lá. Não vai chegar ninguém lá e falar: não deu tempo de fazer sua morada não. Não, vai estar tudo pronto. Está tudo pronto. Ele só quer que você fique firme até o final. Ele só quer que você que não se entregou ainda, se entregue enquanto há tempo. Dê valor à palavra dele. Abra aí em Hebreus 4:1. Vá um pouquinho para frente, é no finalzinho da Bíblia. Hebreus, está em 1 João, volte um pouquinho. Só um pouquinho. 4:1. Diz assim: Hebreus 4:1. Posso ler? Diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar onde? No seu repouso, pareça que algum de vós fica para onde? Para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com o quê? Com a fé naqueles que a ouviram. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando, quantos serviam a Deus e não servem mais? Serviam como pastores, como obreiros, como evangelistas e se afastaram e caíram. Já imaginou se todos que um dia serviram a Deus estivessem até hoje? Onde é que nós chegaríamos? Eu não sei se você assistiu Um Dia da Vida do Pastor na Ucrânia. Quem já assistiu? Já saiu o capítulo 2, o 1 e o 2. Eu assisti um na sexta e um no sábado. Quem assistiu faz assim: tenho certeza que Deus falou com você. Foi muito forte. Não tem como não se emocionar. Tem como não ser tocado, despertado. Não tem como. É muito forte. As pessoas na Ucrânia agradecendo aos pastores brasileiros que estão arriscando a vida deles lá. E elas dando maior valor à palavra. Você tem dado valor à palavra de Deus? Você já ouviu conversa dos outros atrás da porta? Já ouviu? Não deveria. Mas tu já ouviu como é que a pessoa ouve a conversa atrás da porta? Ó? Não é assim? Atenta que ela quer pegar alguma coisa. Não é assim? Quem dera se as pessoas fossem assim com a palavra de Deus. Ouvem as mesmas palavras, uns temem e outros desprezam, por isso que cai.
Por isso que não ficam de pé. É tão triste quando o Espírito Santo fala: larga isso, para com isso, não se encha disso, e a pessoa não ouve o Espírito Santo e se arrebenta lá na frente. É triste ou não é? É muito triste. Então nós temos muitas pessoas ficando para trás, chegaram a uma altura espiritual, mas não conseguiram se manter. Quanto mais você sobe espiritualmente, mais aumenta a sua visão. Aqui em cima eu enxergo melhor do que vocês aí embaixo, porque eu estou em um lugar mais alto, então minha visão é melhor. Quanto mais alto espiritualmente você chega, mais você tem que vigiar. O diabo estava lá em cima, mas não conseguiu se manter. Então agora ele vai viver eternamente aonde? Lá embaixo. E se você quer viver com ele, é só você não vigiar. E se você quer viver com ele eternamente lá embaixo, é só você brincar com sua vida espiritual. Porque cedo ou tarde vai parar lá. Porque você não valorizou ter chegado até aqui. Pessoal, do jeito que a coisa está, do jeito que Deus tem se manifestado no nosso meio, dando sinais da volta de Jesus, fazendo coisas extraordinárias. Você vê cada testemunho. Eu vi senhoras ucranianas dizendo que a palavra de Deus entrou na vida delas, o Espírito Santo mudou elas em uma nova pessoa. E a pessoa começa a contar o que ela era, o que ela é. É tão bonito. Às vezes você assiste um testemunho que você só acredita que a pessoa foi aquilo que ela está contando quando ela mostra as fotos. Assim, meu Deus, não tem mais nada a ver. Você já viu a lagarta que entra no casulo e vira o quê? Uma borboleta. Você olha para a borboleta, você não vê mais nada da lagarta. Nada. Você vê ela voando, você não vê mais nada. Mas você vê pessoa dentro da igreja, que o tempo passa e você continua vendo a mesma pessoa. Não tem transformação. Ela não consegue viver nesse mundo voltada para as coisas de Deus. Você sabe como é que o povo em Pentecoste recebeu o Espírito Santo, os 120? Eles ficaram dentro do cenáculo, permanecendo ali em oração. Estava tendo a festa das primícias, a festa rolando, e eles nem aí para a festa, eles queriam saber do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio e possuiu eles. Cada dia que passa, nós temos que viver mais focado no Espírito Santo, nas coisas de Deus, para nós não perdermos a nossa salvação. Porque é muito fácil você desviar. É muito fácil o mundo voltar para dentro de nós. Você tira, por exemplo, quando vem jejum de Daniel. Tem gente que não gosta, tem gente que não consegue fazer. Tem gente que está tão presa ao mundo que ela não consegue mais. Se você pegar o celular, você vai ver que no celular toda semana vem um relatório de quanto tempo você ficou usando isso aqui. Ah, você usou 1 hora, você usou 5 horas, você usou não sei quantas horas. Eu duvido se o tempo que as pessoas usam isso aqui é o mesmo tempo que elas tiram para meditar aqui. Eu duvido. Se elas tiram esse tempo para ouvir a voz de Deus, para olhar para dentro delas, para se avaliarem. Elas param o carro para olhar o óleo, para olhar o freio, para olhar a água do radiador. Elas param o carro, porque senão o carro vai ficar no meio do caminho. Mas elas não param espiritualmente
para olhar para dentro delas. E o tempo vai passando e o mundo vai entrando. E daqui a pouco coisas que não enchiam mais os olhos, não brilhavam mais, volta a brilhar. E daqui a pouco a pessoa está vibrando com coisas que ela tinha deixado. Lembra de Sansão? Que Deus deu força para ele matar um leão. E depois ele voltou lá para pegar o mel. Só que ele tinha um voto de Nazireu, não podia tocar em nada morto. E se arrebentou. Tem coisas que Deus já nos deu força para nós matarmos, vencermos. E nós não podemos voltar de novo para isso. Senão a gente morre, espiritualmente falando. Você ganhou uma altura. Você vai trocar essa altura espiritual por uma pornografia, por uma mentira, por uma mágoa, para você descer para o inferno? Honestamente, é inteligente? Não é inteligente. Preste bem atenção, por favor. Eu estou falando da sua vida com Deus. Porque diante de tudo que Deus tem feito e mostrado, não era para ter ninguém frio espiritualmente, ninguém fraco espiritualmente, ninguém caindo. E o que mais nós vemos são pessoas desabando espiritualmente falando. Mas a palavra está sendo dada para quem? Para todos. É uma palavra para um e outra para outro? Não, é a mesma palavra. Só que uns ouvem, com atenção. Uns estão focados na vida espiritual. E cada dia procurando viver mais vigilante, mais cuidadoso com a sua comunhão com Deus. Cada dia se policiando mais para não perder o que tem de tão valioso, que é a vida eterna. A vida eterna. O que Deus representa para você? Deus é o que para você? Fala aí. Abra a boca aí. É o quê? Tudo. O que mais? Deus é... O que Ele é? O que Ele é? Fala aí. Ele é seu Salvador? O que mais? Ele é a vida. Ele é o Pai. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Sabe o que Deus é? Deus é tudo que você precisa. Deus é tudo que nós precisamos. Valorize Ele, porque Ele valoriza você. Você sabe o que você é para Ele? Se você nasceu dele, você é filho dele. Você é servo dele. Você é herdeiro dele. Você é templo do Espírito Santo. Se você é dele, ele dá muito valor para você. Quando o diabo vier falar besteira para você, fala para o diabo o que você é para Deus, porque ele dá valor para você. Ele não é valorizado como ele nos valoriza. Olha o que nós somos para ele. Propriedade exclusiva, povo santo, a noiva. Olha o valor que Deus nos dá. Não jogue isso fora. Não troque isso por um pecado. Não caia no erro de Sansão, que começou tão bem, terminou como um palhaço na mão dos inimigos. Ficava indo para a terra dos filisteus. Deus levantou ele para lutar contra os filisteus, não para ficar lá. E se arrebentou e terminou muito mal. Muito mal. Um homem que Deus fez tão forte, virou um palhação na mão do diabo.
Será que o diabo está rindo da vida que você está levando? Será que o diabo está rindo? E Deus triste com você? Será? Ou Deus está feliz com você e o diabo irado, porque cada dia você está vigiando mais? Olha o que diz Ezequiel 7:2. Coloca aí, por favor. 7:1, coloca 1. Ezequiel 7, versículo 1. Coloca 1. Depois veio a mim, volta aí, coloca aqui para mim também. Ezequiel 7:1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre o quê? Os 4 cantos da terra. Olha aqui para mim, por favor. Me dá temor, porque eu sei que o fim vem, cedo ou tarde, para mim, para você e para todo esse mundo. Talvez você diga assim: mas eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele nunca volta. Desde criança eu ouço isso. Tá bom, ele não voltou ainda, pela misericórdia dele, que ele quer salvar o máximo de pessoas. Ele não quer perder ninguém. Ele está tentando, tendo paciência, sendo longânimo. Mas o fim tem chegado para muita gente. Você tem visto aí, morre um, morre outro, morre um, morre outro. Cada hora a notícia: morreu fulano, morreu beltrano, morreu ciclano. Sim ou não? O fim vem para nós. O fim vai vir para todos. Então, se você vai fazer uma viagem para a eternidade, dá uma checada na sua mala. Você não faz isso quando vai viajar? Você checa a sua mala, dá uma checada nos seus olhos hoje, dá uma checada no seu coração, dá uma checada na sua vida com Deus, para que você não faça essa viagem para o lugar errado. Não se vai parar no inferno. Não se vai parar onde o diabo quer que você pare. Ele estava lá em cima, ele tinha uma altura. Agora, para ele só resta lá embaixo. Para você não. Você está vivo. Você tem chance de decidir para onde vai a sua alma na eternidade. Você pode decidir hoje, pedindo misericórdia a Deus, compaixão a Deus, antes que o fim chegue para você. Eu quero orar agora, porque eu sei que Deus não está condenando ninguém. Ele está dando chance, oportunidade. Feliz de quem agarrar, triste de quem ouvir a palavra e desprezar. Que você escute a palavra com fé, com temor. Que a palavra te corrija, te confronte, te ajude, te traga para o eixo, para a linha, para os trilhos. Que de fato você se avalie e veja se você não está voltando a ser quem você era, se tornando igual aos incrédulos, mundano. Tem gente que a vida cristã dela é bem fácil, porque é uma vida normal. Ela não renuncia a nada. Ela faz o que tem vontade. O mundo é assim. Faz o que dá vontade e ainda incentiva os outros a fazerem. Mas quando você quer sua salvação, é não para você, é não para sua carne, é não para sua vontade, é vigilância todo dia. Mas o que tu vai colher na eternidade, você sabia? É tão bacana, porque
Nós não sabemos o que vamos ser na eternidade. Tem 2 versículos que o Senhor Jesus fala que nós seremos semelhante aos anjos. Mateus 22, coloca aí por favor. Coloca aí por favor, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem o quê? São dados em casamento. Mas serão como quem? Os anjos de Deus aonde? Uma coisa a gente já sabe. Lá não vai ter casamento. Ninguém vai casar lá não. Ah, bicho, eu quero casar pelo menos aqui. Só vim quinta-feira na terapia, tá? Mas não fique preocupado com sua vida sentimental não. Porque se der tempo, amém. Se não der tempo, amém também. O importante é você sair desse mundo salvo. Lá ninguém vai casar. E vamos ser como os anjos. E ninguém mais morre. Agora tem um versículo também interessante. De 1 João 3,2. Coloca aí. Amados, agora somos filhos de quem? De Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Poxa, isso eu já sei. Que nós vamos ver Deus como Ele é. Que não vamos casar, que não vamos morrer, que não vamos mais ficar doentes, que não vamos nos preocupar mais com rugas, com idade, com corpo. Isso é pouco para você? Não enche os seus olhos, não, a vida eterna. Deveria encher. Agora esse mundo cada dia deveria perder mais o valor para você. Que você seja como essa borboleta que não tenha mais nada da lagarta. Que cada dia vejam mais Jesus em você. Mais diferença em você. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. E você vai ter a oportunidade de ouro. A oportunidade que muitos tiveram e não aproveitaram. E eu queria que você se preparasse para esse próximo domingo, que nós vamos ter uma santa ceia especial aqui da salvação. Amém? A santa ceia da salvação. Mas agora olha aqui para mim, por favor, não deixe nada tirar sua atenção. Se você quiser, eu quero, bispo, entregar minha vida a Deus, corrigir o que precisa ser corrigido, dar uma checada na minha vida, antes que o fim venha. Eu quero estar bem, eu quero estar de pé. Eu quero cada dia ter mais de Deus em mim, menos de mim. Em nome de Jesus, toma os meus pensamentos, a minha boca. Eu coloco todo o meu ser. Eu estou aqui de corpo, alma e espírito para o Senhor usar. Que essa palavra possa ser entendida por esse povo. Que essa palavra possa abençoar, fortalecer, firmar esse povo na fé. Que essa palavra traga o entendimento que eles precisam, as respostas, as orientações, as direções. Dê ouvidos para que o teu povo te ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quando uma pessoa diz assim para mim: bispo, aquela palavra que o Senhor deu me abençoou, eu fico feliz, porque eu vi que a pessoa prestou atenção na palavra de Deus. O mais importante do culto é esse momento aqui.
eu considero o momento mais alto da reunião. É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Na semana passada, nós aprendemos com o Senhor Jesus, não foi isso? E hoje eu quero continuar aprendendo com Ele. Nós lemos semana passada Mateus, e hoje nós vamos ler Marcos 14:32 e vamos tirar lições daqui. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, eu iria colocar que tudo que está acontecendo com você, toda essa pressão que você está enfrentando, é porque você está perto da sua vitória. E eu queria ler com vocês aqui. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter o quê? Pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada o quê? A hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele diz uma coisa no 42: levantai-vos, vamos, eis que está perto quem? O que me trai. Olha para mim agora, deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção no que nós vamos falar. O Senhor Jesus estava enfrentando um momento de muita agonia, de muita dor, um momento difícil, um momento que ele nunca tinha vivido antes. E naquele momento de pressão, ele chegou a pedir ao Deus Pai, se possível, passasse aquele cálice, impedisse dele passar tudo aquilo. E a oração não foi respondida, e ele passou. Várias vezes você lê na Bíblia Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas ali chegou a hora dele. E chega a hora para todo mundo de passar pelo Getsemane, de passar pela prova. Nem todos vão dar testemunhos, nem todos vencem. Por quê? Porque vencer não é fácil. Para vencer, você vai ter que enfrentar o seu Getsemane, você vai ter que enfrentar as pressões, você vai ter que enfrentar os momentos difíceis. E é nessa hora que muita gente olha para trás, desanima, joga a toalha, se entrega. As pessoas que vencem, as pessoas que prevalecem, as pessoas que no Getsemane, na prensa, na dificuldade, elas não desanimam, é porque
elas olham para o que vem depois das lutas. Tem gente que enxerga o que vem depois dessas guerras, o que vem depois dessas lutas que ela está enfrentando. Por isso que mesmo sendo perseguida, humilhada, traída, mesmo estressada, mesmo de cabeça quente, mesmo passando pelo que ela não gostaria de passar, ela está indo em frente, porque ela sabe que o que vem depois é muito grande. Quando te der vontade de parar, quando te der vontade de se entregar aos problemas, lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. É difícil. Passar pelo Getsemane não é fácil para ninguém. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Mas é o lugar que nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus fazer tudo do jeito dele, da maneira dele. No Getsemane não prevalece o que nós queremos, porque ninguém quer ser exposto, ninguém quer se estressar, ninguém quer esquentar a cabeça. E no Getsemane acontece coisas que nos outros lugares não acontecem. Ele transpirou sangue. No Getsemane ele ficou sozinho. Ele não pôde contar com os discípulos, ele não pôde contar com ninguém. E no Getsemane é justamente nesse momento que fica você e a sua fé na palavra de Deus e mais ninguém. Ou você derrete se é uma pessoa emotiva, ou você prevalece se você tem sua fé apoiada na palavra de Deus. No Getsemane, muita gente acredita que é o seu fim, que você não vai conseguir. No Getsemane, muita gente pensa que você não vai ter forças para continuar. Mas quando você passa pelo Getsemane, que não é um lugar para você viver a vida inteira, é um período de trevas, é um período difícil, é um período que não estava nos teus planos, mas que Deus permite para trazer coisas grandes para a sua vida. O jardim do Getsemane representa muito, porque foi justamente no jardim do Éden que o ser humano entregou a autoridade dele ao diabo. E foi no jardim do Getsemane que o Senhor Jesus venceu o diabo. Foi ali. Foi ali que ele venceu as vozes do mal e se apegou à voz de Deus, que deu força para ele não desistir, não se entregar. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava nos ensinando que quando você vence na vida, você tem legitimidade. Você pode falar para os outros: não desanime, porque eu também já passei por isso e eu venci. Hoje para nós a cruz não é símbolo de derrotas. A cruz para nós hoje é símbolo de vitória, porque ele venceu na cruz. Antes de vencer na cruz, ele venceu no Getsemane. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele aceitou. Foi difícil, mas ele aguentou. Foi difícil, mas ele suportou. E a vontade de Deus prevaleceu. Não acabou no Getsemane. Depois teve a honra, depois teve a vitória. Então creia que para cada lágrima que você derrama, Deus tem vitórias para você. Cada luta que você enfrenta, Deus tem honra para você. Cada momento difícil que você enfrenta na sua vida, tem um plano de Deus ali. Você tem que entender que certas coisas não são por acaso.
O diabo, ele investe, o mal, ele investe pesado, ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele usa pessoas, ele faz de tudo para que você se entregue no momento difícil da sua vida. Ele faz de tudo. Mas quando ele vê, mesmo ele fazendo de tudo, e você buscando forças em Deus e continuando, ele fica desesperado, porque ele sabe que Deus vai te honrar. No Getsemane você tem que escolher: ou para ou continua, ou se entrega ou continua sangrando, gemendo, lutando e indo até o final. Todos nós enfrentamos o Getsemane. Todos nós. Não queremos, mas ele vem e nos expõe e nos estressa e nos faz ficar de cabeça quente, e chega a um ponto que nós não imaginávamos. Chegamos no nosso limite. Mas depois do Getsemane tem a honra de Deus, tem a vitória. No Getsemane nós clamamos mais alto, nós clamamos mais forte. No Getsemane nós ficamos na dependência de Deus. E tem uma coisa: no Getsemane, as pessoas que querem ganhar em cima de você, te explorar, te enganar, no Getsemane as máscaras caem e Deus te mostra quem é quem. Você fica só, mas Deus mostra quem é quem. Deus revela os Judas, Deus revela aqueles que pareciam que estavam do teu lado, mas na hora H não estava. Na sua hora você entende que seu amigo é Deus, é você e Deus, Deus e você. Aí você diz assim: poxa, se eu soubesse que fulano era um Judas, eu não tinha me aberto, eu não tinha feito tanto por ele. Para o Senhor Jesus foi mais difícil, porque ele já sabia que Judas era o traidor, e ele teve que suportar. E nós não sabemos quem são Judas, mas no Getsemane as máscaras caem e você continua na sua fé. Mas do mesmo jeito que nós não sabemos quem são Judas, Jesus já sabia. Nós não sabemos o que Deus tem pela frente, mas Jesus sabia que para ele Deus tinha coisas grandes. E eu creio que para você Deus tem coisas grandes. É difícil, porque Jesus estava querendo contar com os discípulos e falou para eles: me ajudem, ora aí, vigia comigo pelo menos 1 hora. E chegava lá, estavam dormindo, os olhos estavam pesados, eles estavam com sono. E Jesus pensou: estou só, agora é só eu e o Pai e eu. Agora é minha hora, eu tenho que vencer isso aqui. E eu pergunto para você: desentregou? Ele jogou a toalha? Não. Mas hoje ele tem um nome poderoso acima de todos os nomes. Não tem um nome que se compare com o dele. Hoje toda a autoridade e todo o poder está nas mãos dele. E foi no jardim, aonde o diabo tinha vencido o homem, que ele venceu o diabo. Então é nessa luta, é nesse lugar, é nessa área que você está enfrentando os piores momentos, as piores dificuldades, que você vai dar os seus maiores testemunhos. É nessa área. A cruz para nós hoje simboliza muito. Simboliza a vitória de Jesus sobre o mal. Eu não conheço você. Olhando para você, não dá para eu imaginar o que você está vivendo. Não dá. Talvez se você conversar comigo, pela situação que você está vivendo, está tão tensa, tão difícil, que você não consegue nem explicar. Eu já atendi pessoas que falam assim: bicho, ora por mim, porque
A coisa está tão feia que eu não consigo nem explicar a minha situação. Não estou entendendo nada. Esse momento do Getsemane é cruel. Não são todos que prevalecem, porque você é exprimido e tem que sair alguma coisa de dentro de você. Alguma coisa tem que sair dentro de você. Ou sai medo, ou sai murmuração, ou sai fé, sai confiança. Porque você é exprimido. E você tem que saber o que está dentro de você. E é nos momentos difíceis que nós nos conhecemos. É nesse momento difícil que nós sabemos a qualidade da nossa fé. Porque tem gente que nesses momentos difíceis se entregam. Nesses momentos difíceis, perto da vitória, elas não aguentam a pressão que estão enfrentando. Então, use a fé com inteligência. Não é à toa que estão implicando com você. Não é por acaso que estão pegando no teu pé, te caluniando, te perseguindo. Não é por acaso que as coisas têm tomado um rumo tão estranho na sua vida. É porque o mal está fazendo de tudo para você desistir. Mas se você é uma pessoa de fé, você fala em alto e bom som: eu não vou desistir. Amém? Eu não vou parar. Se você é uma pessoa de fé, pode estar muito feia a sua situação, pode estar muito difícil, e gente até torcendo para você parar, mas esse gostinho você não dá nem para essas pessoas, nem para o mal, que é louco para ver você jogar a toalha. O Getsemane representa um momento que ninguém quer passar, um momento que dói, um momento que você diz assim: Deus, por isso eu pensei que eu não passava na minha vida não. Com a idade que eu tenho, depois de ter trabalhado tanto, por isso eu não imaginava não, que eu passaria. Mas você passa. E você aceita passar. Você aceita Deus trabalhar do jeito dele. Você deixa a sua vontade na mão de Deus. Você se esvazia de você. Porque você é exposto, humilhado. Falam de você. Falam de uma maneira que você não gostaria que falasse. Chega ao seu conhecimento. Chega aos seus ouvidos do que você não gostaria de ouvir. O mal tenta te aborrecer, só estando vazio de si, para sair o melhor. E nesse momento difícil você falar: diabo, você pode fazer o que for, mas você não vai conseguir tirar minha fé. Te espreme, mas sai confiança. Te espreme, mas sai uma fé madura. Te espreme, mas sai uma certeza que Deus é com você. Diabo, vem agora, como é que vai ser? E não vai dar certo. E se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, e você fica alimentando: Deus é fiel, Deus prometeu, estou apoiado na palavra dele. Eu sei que tem pessoas que desanimaram muito perto da vitória dela. É triste, depois de ter passado tantas coisas, pertinho da vitória, a pessoa se entregou. Mas tem gente que é Deus que está sustentando. Ela já está com a mão quase na vitória, mas o que ela está passando não é qualquer um que aguenta não. Não é qualquer um que suporta não, porque não tem alívio não, a pressão só aumenta. É lugar de prensa, é lá que espreme, é lá que prensam as azeitonas e sai azeite. Eu não sei o que está saindo de dentro de você, mas não tem como dar testemunho sem passar pelo Getsemane.
Não tem como ter o maior testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem. Não tinha como Jesus ter a vitória que ele teve sobre todo o mal se ele não passasse pelo que ele passou. Ele até tentou não passar. De repente você fez de tudo para não passar pelo que você está passando. De tudo. Mas você está passando. De repente você teve que voltar a morar onde você não queria morar, a depender de quem você não queria depender, a viver o que você está vivendo. Mas se Deus está permitindo, não fica preocupado não, porque depois desse Getsemane tem vitórias, e você está perto disso. Fique em pé e diga: eu estou perto da minha vitória. Fala com fé: estou perto da minha vitória. Será que você crê nisso? Será que você crê? Será que você consegue ver tudo o que está acontecendo como sinais de que você nunca esteve tão perto da vitória? A vitória que o Senhor Jesus teve depois do Getsemane dividiu o mundo. A vitória que Jesus teve no Getsemane, ninguém conseguiu apagar. Foi a maior vitória dele. De repente, você está perto da sua maior vitória. Eu não sei que vitória é essa. Eu não sei o tamanho da sua luta. De repente a pressão está tão grande que as suas orações estão igual do Senhor Jesus, repetidas. Você está o tempo todo: Senhor, Senhor, Senhor. As mesmas orações, tamanha é a agonia que você está vivendo. Eu sei que não foi fácil para ele. Eu sei que foi pesado ali no Getsemane. Eu sei que ali ele foi espremido como nunca antes, mas ele aguentou. Se você quer fazer a diferença, aguente. Deus te trouxe aqui para dizer que você está perto da sua vitória. Aguente. Aguente a sua vitória. Deixe Deus fazer do jeito dele, da maneira dele. Pô, bicho, eu queria tanto que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Tem horas que eu acho até que ele falhou, porque de onde eu estava esperando não aconteceu. Entregue a sua vontade a ele. Entregue. Você está aí cheio de planos, cheio de vontades. Pô, meu Deus, estou com vontade de resolver isso, de resolver aquilo. No final vai dar tudo certo. Mas aguenta esse Getsemane. Tem 2 semanas que nós estamos falando sobre isso. Aonde o diabo te envergonhou é onde você vai dar testemunho. Aonde está essa guerra sendo grande, aonde está essa guerra que só aumenta, vai ser a área que Deus vai usar para você glorificar o nome dele. Você vai poder dizer: eu venci, gemi nessa área, chorei, mas Deus pegou minhas lágrimas e transformou em vitórias. Deus pegou minhas lutas, minha confiança, minha fé nele. Deus me espremeu, mas não saiu besteira de mim. Hoje eu vi um homem dar um testemunho aqui à tarde. Ele disse: eu vim num culto que o senhor pregou aqui sobre sair do espírito, e era quando eu perdia para o mal, porque eu ficava de cabeça quente, eu ficava nervoso, eu brigava comigo mesmo, eu brigava com pessoas que queriam me ajudar, e eu perdia para o mal. Mas naquele dia eu entendi que eu tinha que parar de ficar nervoso, parar de falar besteira, parar de ficar na carne. E eu comecei a me controlar, eu comecei a entregar minha vontade a Deus. Minha vontade era de explodir, eu não explodia, era de perder a paciência, eu não perdia, era de falar besteira, eu não falava, e o mal me espremendo e saindo melhor de mim. E hoje minha vida mudou. Nós vamos orar aqui.
falando isso porque tem uns nervosinhos, as nervosinhas. Vê se você se acalma, tá? Porque a nossa ira não produz justiça, só te atrapalha. Na carne você perde. Você já deve ter visto uma pessoa endemoniada e várias pessoas tentando segurar e não consegue. Só fica com a força do diabo. E põe camisa de força e todo mundo segura. E vai uma pessoa ali no Espírito, em nome de Jesus, seja amarrado. E a pessoa fica bem. Manda o mal embora, a pessoa fica bem. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Eu estava passando lá em Minas Gerais. Eu era pastor ali no Olegário Maciel. E eu estava passando e eu vi uma viatura com 4 policiais tentando segurar uma pessoa e não conseguiam de jeito nenhum. Mas apanharam legal e conseguiram jogar dentro do carro, bem na hora que eu estava passando. E eu me apresentei e falei: eu posso fazer uma oração por essa pessoa? Ela está com problema espiritual. Olha o olho dela, olha a voz dela. Eu sou pastor daquela igreja ali, ó. Se você quiser entrar na viatura, você entra. Falei: pode deixar. Entrei, só estava manifestada. Mandei o mal embora, a pessoa ficou boazinha. Falei: agora leva ela ali que eu vou atender ela. Na carne você não vence não, tá? Fica nervoso na sua empresa, no seu comércio, e fala palavrão e fala besteira, e o diabo amarra, porque está sendo pior de você. Sua mulher fica preocupada com você, seu marido fica preocupado com você, porque desse jeito você não vai vencer. É no espírito, é na fé que a gente vence o mal. É passando por lutas e confessando a vitória. É passando por guerras sem entender nada e dizendo: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor me escolheu para coisas grandes e vai dar tudo certo. É sendo espremido e só sai o melhor. Mas eu queria que viesse aqui na frente você, que o diabo está fazendo de tudo, o mal está fazendo de tudo para você perder sua fé, para você desconfiar de Deus, para você ficar com medo, para você se entregar, para você parar. E você não quer derreter não, você quer prevalecer diante dessa luta, porque você crê que você está perto da vitória. Mas está uma guerra para você. Mesmo sem apoio de ninguém, você vai vencer. Escute o que eu estou te falando. Mesmo sem apoio de ninguém, Deus vai mostrar que é com você. Esses bloqueios não te atendem, te bloqueiam, dizem que estão sem tempo para te ouvir. Fica tranquilo. Tudo isso é o diabo para te desanimar. Tudo isso é o mal para te desanimar. Aí você depende de uma pessoa, conta com a pessoa, me bloqueou, meu Deus. Te olha atravessado, deixa olhar. Te julgam. Quando precisou de você, estava com a carinha tão boazinha, uma conversinha tão levinha. De repente você está pedindo coisa, nem dinheiro. Está pedindo um tempo, um prazo maior, mas não estão te dando. Não tem problema não. Se Deus está permitindo assim, vamos aguentar. E vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Creia. Nesse momento difícil, nesse momento complicado, creia. Porque Deus sabe o que está fazendo. Tudo continua no controle dele. Mas agora ore, confie, use a sua fé, parta para cima. Deus não vai falhar com você. Tudo que o diabo queria era você desanimado.